Graça e paz. Vamos hoje falar um pouquinho a respeito do sermão profético, que está em Mateus 24. Esse texto, né, ele fala de muitos assuntos ao mesmo tempo. Jesus fala sobre... Mateus 24 ele está dividido, né, do 3 até o 14, ele fala do princípio das dores. Do 15 ao 30 ele fala sobre grande tribulação. Do 32 ao 34 sobre o ressurgimento de Israel. Do 36 ao 46 ele fala de como devemos nos comportar. E do 46 ao 51, como estarão as pessoas nos últimos dias. Então é muito assunto no mesmo capítulo. E às vezes a pessoa vai ler esse capítulo e fica meio sem entender, né, exatamente do que o Senhor, se é tudo para a igreja, se é tudo para Israel, se é literal, se não é literal, o que é, o que não é. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. Primeiro, vamos ler aqui do 1 até o 3, Mateus 24. Fala assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-me quando serão estas coisas, ou que coisa? Quando que será essas coisas que vai destruir o templo? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então perguntaram assim para ele, né? Quando que vai acontecer isso aí? Que o templo vai ser destruído? Qual o sinal que vai haver da tua vinda? E quando que será, né? Acontecerá o fim do mundo? Jesus, ele fala que ninguém sabe o dia e a hora. Claro que ele, como Deus, né? Ele sabe o dia e a hora. E quando ele fala, né, que é só o pai que sabe, ele estava falando de uma figura do casamento judaico. Porque no casamento judaico, o noivo noivava, né, com sua noiva e ia para a casa do pai, como aconteceu com Jesus, né? Ele fez a sua igreja, a sua noiva aqui e voltou para a casa do pai para preparar lugar para vir buscar a noiva para estar para sempre com ele. Então, assim era no casamento judaico. O noivo, então, ficava noivo, fazia o noivado, né, um contrato ali com a sua noiva, ia para a casa do pai para construir a sua casa. E na hora que estava tudo ok, o pai falava: filho, pode ir buscar a sua noiva. Então ele disse ao pai, ele estava fazendo uma alusão a esse casamento judaico. E o que acontece? Ele, como Deus, né, ele sabe o dia e a hora. Mas ele não falou conosco dia e hora não para ninguém. Mas ele falou dos sinais. E aí quando a gente olha para os sinais, a gente vê a proximidade tão grande de Jesus Cristo hoje. Hoje tudo está se cumprindo. Hoje fica muito mais fácil de nós olharmos para o Apocalipse e entender, de entendermos Daniel, aquilo que Daniel provavelmente não entendeu, aquilo que Joel não entendeu quando estava falando sobre a grande tribulação, aquilo que Abacuque também não entendeu. Hoje nós podemos entender, né, o que Deus estava falando, Abacuque não, Zacarias. Né, Zacarias dá até a localização de que Jesus volta, que é no Monte das Oliveiras. Então, o que acontece? Aqui os discípulos, então, mostrou para ele toda a estrutura do templo, que era uma estrutura esplendorosa, era considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Herodes, ele queria agradar os judeus, então ele fez uma reforma tremenda no templo. Uma reforma, assim, foi uma obra, como se diz, faraônica na época, né? E aí os discípulos estavam maravilhados, mostrando para Jesus. Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso realmente aconteceu. 70 anos depois de Cristo, o povo, né, judeu, eles criaram uma revolta lá contra Roma. Roma, na pessoa de um general chamado Tito, ele invadiu lá, ele cercou primeiro Jerusalém, depois invadiu, destruiu o templo, queimou a cidade. Aqueles que não morreram, né, foram deportados por todas as partes do mundo. E aí estava se cumprindo também várias profecias do Antigo Testamento que fala dessa dispersão do povo de Israel por toda parte do mundo. Então ali, né, 70 anos depois de Cristo, eles deixam de ser uma nação. E eles então, se cumpre então essa profecia. E a partir do versículo 4, ele vai falando de alguns acontecimentos, né, do princípio de dores. Ele fala assim: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Irmãos, toda a Bíblia, né, Jesus, ele fala a respeito do engano.
No Velho Testamento nós vemos Jesus, o próprio o Deus, né, falando a respeito dos falsos profetas, que não profetizava aquilo que ele falou, falava que ele falou aquilo que ele não falou, e ele fala, ai de vós, né, que anda profetizando aquilo que eu não profetizei. Principalmente no livro de Jeremias você vê isso. E aqui, Jesus ele fala, vai ter muito falso profeta. E Paulo também nos adverte sobre isso, Pedro nos adverte sobre isso nas cartas de Pedro, Paulo nas cartas dele, falando sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, sobre doutrinas, né, de homens. Então nós fomos muito avisados sobre isso. E Jesus foi a pessoa que também nos avisou. Avisou e falou assim, olha, cuidado. Por quê? Por que cuidado? Porque o engano, para você descobrir que uma coisa é engano, é necessário conhecimento para identificar aquilo que é falso. Não é verdade? Se eu vou te vender, né, por exemplo, lá na Turquia eles vendem muita bolsa falsificada, aí você acha que é uma Louis Vuitton, que é uma marca famosa, porque é idêntica. Quem não conhece a verdadeira, compra como se fosse verdade, porque diz que é uma falsificação muito bem feita. E assim a gente vê, né, tantas falsificações por aí. Então só conhece uma falsificação quem conhece a verdadeira. Então para mim saber que é engano, eu tenho que conhecer a verdade. Infelizmente, né, hoje poucas pessoas estudam a palavra. Estudam, procuram o conhecimento. Então eu só vou saber se algo é enganoso, é engano, se eu conhecer o verdadeiro. Então é muito necessário nós buscarmos o conhecimento da verdade. E aí ele fala, né, sobre o verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso aqui nós já vemos, né, guerras, rumores de guerras, todos os dias. Né? E hoje com muito mais intensidade. Hoje a gente vê acontecimento, as coisas estão acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Você vê essa queimada, né? Esse fogo que pegou no Havaí, depois o Canadá pegando fogo, a Espanha, terremoto que aconteceu aqui na Colômbia, o alagamento que houve lá na Flórida esses dias, sempre aconteceu. Você vai falar assim, não tem terremotos de muito tempo, guerras tem de muito tempo. Só que nós estamos vendo que tudo está ficando acontecendo muito, com muito mais frequência, e e tudo ao mesmo tempo. Não tá, porque quando a grávida tá para dar à luz, ela começa a sentir as dores, mas são dores leves, espaçadas. Mas hoje nós não estamos vendo espaço entre uma coisa e outra. Né? Nós estamos vendo essa guerra da Ucrânia, que já tem mais de um ano, e tudo que ela provocou de destruição, né? Tantas pessoas que estão fora, né? Que teve que ser foragidos de lá, foragidos daquele lugar. Quantas pessoas morreram, quanta destruição, quanto dinheiro gasto ali, tantas outras coisas acontecendo. O Oriente Médio sempre em guerras. Ontem estava, eu não sei quando você vai ver, mas ontem estava passando uma guerra tribal no Sudão, que está acontecendo. Então, assim, guerras estão acontecendo no mundo. O Oriente Médio sempre está acontecendo guerras, sempre está acontecendo situações ali de bombardeios. Então, tudo isso está acontecendo. Só que o Senhor falou que isso era necessário, mas ainda não era o fim. Só que hoje nós vemos com muito mais intensidade, com muito mais frequência. Você liga o jornal hoje, está acontecendo uma catástrofe. Você liga amanhã, já é outra catástrofe. Então, são catástrofes em cima de catástrofes. O verso 7 fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então nós já vimos isso tudo acontecendo. Terremoto em muitos lugares. E os terremotos cada vez estão mais acontecendo em lugares inusitados. Lugar onde não acontecia, estão acontecendo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E o 9 fala, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós estamos vivendo exatamente isso aqui. Nós estamos vendo, irmão, perseguição.
Aqui no Brasil, até que graças a Deus a gente não tem tido perseguição, assim, uma perseguição aberta. Mas já está acontecendo uma perseguição ideológica, já tem várias leis, né, para acabar fechando a igreja, para proibir o evangelismo. Hoje não pode mais, né, nem orar o Pai Nosso dentro de uma escola, porque você pode estar ferindo, né, a crença do outro. Então o país ele já se tornou um país que cheio de situações que limita mesmo a pregação do evangelho. Mas hoje no mundo existe 360 milhões de cristãos perseguidos. Isso que eu olhei no site do Portas Abertas. Qualquer coisa vai lá, acompanha esse site. Esse site é o site, né, que é uma organização internacional de missões. E ele é um site super atualizado e confiável sobre a perseguição que está acontecendo no mundo. No mundo. Então a primeira nação, né, a nação que mais persegue hoje é a Coreia do Norte. Mas aí tem China, tem tantas outras, né? Tantas outras que há essa perseguição. A Índia, né? Há pouco tempo, a igreja sendo queimada, a casa de cristãos sendo queimada, eles tendo que fugir para o meio do mato para não serem mortos. Então, assim, estão vivendo 360 milhões de pessoas, estão vivendo assim, sendo perseguidas, literalmente perseguidas, torturadas, presas, mortas por amor ao evangelho. Então essa perseguição já está acontecendo aqui na América Latina, América do Sul. Nós vemos hoje, né, a Nicarágua, Cuba, né, América Latina aqui, até o México estava com perseguição. Então a gente está vendo assim que a questão da perseguição ela está se tornando global mesmo. E fala de trair-se. Irmãos, quantas vezes escândalos, né? Nesse tempo muitos serão escandalizados. Gente, quanto escândalo no meio evangélico. Quanto escândalo está acontecendo no meio evangélico. Já de um bom tempo, é escândalo em cima de escândalo. E cada vez fica mais difícil até para você pregar para as pessoas por causa do número de escândalo que tem acontecido. E fala que vai trair, sim. Quantas pessoas estão dentro da igreja, de repente sai dali, está ali, né, com o pastor ajudando, nós estamos juntos e misturados, e de repente aquela pessoa sai, abre o ministério, leva as ovelhas do pastor. Isso é traição. Isso é traição, né? Então, assim, essa traição está acontecendo. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nós estamos vendo isso, essa divisão denominacional que existe, né? Isso está no seio, isso está acontecendo. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. Quantos falsos profetas? Basta você ligar a televisão, né? Basta você ir lá na internet. É tanta coisa, é tanta heresia, é tanta coisa que está surgindo, né? De falsas profecias, de falsos profetas. Eu lembro na época da pandemia que teve aquela história que ia ter 3 anos de escuridão, que não podia abrir a porta, senão não podia sair de fora, senão o demônio entrava. Gente, o demônio é espírito, ele entra, não precisa de porta aberta, a porta literal aberta, não. Precisa de uma porta aberta, uma brecha na sua vida para ele entrar. Se não tiver brechas aí, pecado, né? Pecado é o pecado que alimenta o diabo, é o pecado. Não é a sua porta da sua casa, a porta de madeira, a porta de vidro, que vai impedir, né, ele de entrar, não. Mas essas portas que nós colocamos muitas vezes do pecado, essa porta permite ele entrar. Mas como essas profecias, tantas outras surgiram. Tantas outras. Tantas profecias, né, falsas de que Jesus estava voltando. Quantas aconteceram no decorrer do tempo? Né? Não dá nem para enumerar de tantas. Então, hoje a gente tem que ficar muito esperto, porque é muita falsa profecia, é muito ensinamento baseado em doutrinas do homem, é muito sincretismo religioso, né? Coisas que é usado em centro espírita, muitas vezes você vê dentro da igreja evangélica, o povo fazendo campanha, usando aquele mesmo, a mesma
ingrediente, o mesmo conteúdo que se usa no centro espírita. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Falsas profecias, né? Heresias, né? E tantas outras coisas acontecendo. A apostasia, né, irmãos? O esfriamento espiritual. Aí fala assim, olha, o 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente, nós estamos vivendo isso aí. Depois da pandemia, então, a gente pensou assim, não, agora o povo vai tudo para a igreja. Porque lá, até que aqui o senhor não fala muito de epidemia, não fala de pandemia, mas lá em Lucas 21 fala das epidemias. Nós não tivemos só epidemia, nós tivemos pandemia. Pandemias mesmo, acontecendo no mundo. E essa multiplicação da iniquidade. Nossa, hoje nós estamos vivendo como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Né? Violência, iniquidade, pecado sobre pecado. E as pessoas não estão enxergando, não estão vendo isso. E aí o verso 13 fala, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Né? A palavra salvo é a mesma palavra sosso no grego, que quer dizer protegido. Ele será protegido. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, a pregação do evangelho em todo o mundo, ou seja, o arrebatamento da igreja não é o fim. O arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada da terra, é só o início da grande tribulação. Mas na grande tribulação o evangelho vai ser pregado também. O evangelho vai ser pregado. Basta você ler Apocalipse 7. Apocalipse 7. Deixa eu ler o Apocalipse 7. Só um textozinho aqui. Para não dizer assim, nossa, isso que você está falando, como que vai ter seu evangelho, vai ser pregado? Vai sim. Olha o que acontece, Apocalipse 7, 1 fala assim, ó, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Olha o que ele tinha, hein? O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, que eram 144 mil. Esses 144 mil são os primeiros judeus que vão se converter a partir do momento, né, que eles reconhecer que o anticristo não é o Cristo. E eles vão pregar o evangelho. E o resultado da pregação do evangelho está aqui no 7:9, Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Aí o verso 13 fala assim, e um dos anjos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então, vai haver salvação durante a grande tribulação. Para haver salvação tem que haver o quê? Pregação. Então, nós sabemos que o evangelho ele vai ser pregado. Ele vai ser pregado por esses 144 mil. Ele vai ser pregado pelas 2 testemunhas. Né? Então, o evangelho vai ser pregado e vai haver muita conversão. E muitos daqueles que brincaram, né, de ser crente, que ouviram a palavra, que ouviram, que estão sendo alertados de que vai ter um anticristo, que ele vai exigir ser adorado, e quem aceitar a marca dele, né, não aceitar, não vai poder comprar, não vai poder vender, mas porém se aceitar, né, está se condenando a si mesmo. Então, tudo as pessoas estão sabendo. Só que as pessoas acham que entra no ouvido e sai no outro. Pensa assim, falta muito tempo para isso acontecer. Isso não vai acontecer agora. Só que as coisas, elas estão acontecendo muito rápido. E o que Jesus falou? As 10 virgens dormiram. Só que 5 tinha azeite na botija. 5 não tinha. 5 estavam prevenidas. E 5 eram loucas, tolas. Mas todas sabiam o local do encontro. Todas conheciam.
Ou seja, muita gente que conhece vai ficar na grande tribulação. E aí, eles vão ter que dar a sua vida. Porque o período da graça acaba. O período da graça acaba. O Espírito Santo, nós estamos vendo aqui que esses homens são selados com o selo do Deus vivo. Nós temos hoje o selo, qual que é o selo nosso? O selo nosso é o Espírito Santo. Então, de alguma forma, o Espírito Santo ele vai estar trabalhando. Ele sai com a igreja, mas aqui ele volta, Deus volta selando os povos. E com certeza é com o Espírito Santo. Ele vai guardar? Sim, ele vai proteger esses aqui de muitas situações que vão acontecer na grande tribulação. Mas para ser salvo aqui, acabou o período da graça, acabou aquele período que aceitou Jesus ser salvo. Não. Agora, você vai ter que passar por tudo que vai acontecer na grande tribulação. E que não vai ser fácil. Nunca houve, o próprio Jesus falou, nunca houve e nunca haverá uma tribulação tão grande. E aí quando nós chegamos, né, no verso 15, até o verso 30, Jesus está falando, né, quando pois vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver do campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Há de haver. O próprio Jesus falou. Isso aqui é para Israel. Quando Israel, por que eu sei que é? Que Deus está falando aqui da grande tribulação, porque está falando quando você vê a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, de que o profeta Daniel fala? Está aqui Daniel 9, vamos lá, Daniel 9, versículo 25 ao 27. Daniel fala assim, olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 70, desculpa irmãos, vou ler de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que é o iníquo, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem está falando? Que o anticristo vai firmar uma aliança, ele vai firmar uma aliança de 7 anos com Israel, né, e com a Palestina. E durante esses 7 anos ele vai reconstruir o templo, e ele vai voltar, né, o sacrifício e tudo. Só que na metade da semana ele vai quebrar o pacto, e ele vai cessar todo tipo de sacrifício, e ele vai exigir ser adorado. E nesse momento, então, Israel, o pacto ele é quebrado. Porque Israel não aceita adorar outro Deus que não seja o Senhor. Porque mesmo o judeu que não reconhecia Jesus como Messias, ele sabe, eles foram para o cativeiro da Babilônia porque eles adoraram outros deuses. E lá eles aprenderam a nunca mais ser idólatra. E o judeu, ele não é idólatra. O que é muçulmano, eles adoram só lá o Alá, né? Os ortodoxos é Deus ainda, né? Eles continuam, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas eles continuam obedecendo à lei de Deus, a Torá, direitinho. Então lá não existe vários deuses, não existe. Então quando um homem colocar a imagem dele lá e exigir ser adorado, vai ser quebrado o pacto. E aí é aonde vem falando isso aqui, que aí quem estiver, né, porque Jesus fala com eles para eles fugirem. Fala, olha, quando isso acontecer, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então vai haver muita fuga para o deserto da Judéia, porque lá tem muitas montanhas, tem muitas cavernas. Então vai haver fuga para ali.
E ele está falando de quem? Judeia onde? Judeia é lá no sul de Jerusalém. No sul de Israel, desculpa, no sul de Israel. Então o que vai acontecer? Isso aqui está falando especificamente para Israel. Até o 30. Do 32 ao 36, ele fala de uma parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa profecia aqui também já se cumpriu. Figueira está falando de Israel. Israel, então, quando Jesus falou isso aqui, Israel ainda nem tinha sido deportado para todas as nações. O templo ainda estava lá. Então, tudo isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. Eles foram espalhados por toda a nação, deixaram de ser uma nação. Então, a figueira, que era símbolo de Israel, estava como morta, né? Porém, Jesus falou assim: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam, sabei que está próximo o verão. Quando foi que isso aconteceu? Israel, então, a figueira volta a nascer, os seus ramos voltam a ficar tenros em 1948, quando a ONU, então, permite, né, devolve o Estado para Israel. Só que quando eles devolvem o Estado para Israel, Jerusalém não pertencia a Israel. Jerusalém pertencia à Jordânia. Aí, em 1967, aconteceu uma guerra entre Egito, Jordânia e Síria contra os israelitas, né? Contra os judeus. E aí o que acontece? Eles ganharam essa guerra e ainda tomaram Jerusalém de volta. Então eles acoplaram novamente Jerusalém a Israel. Então aí se cumpre, né? Essa profecia ela foi cumprida em duas partes. 1948, os ramos se tornam tenros. 1967, eles brotam. Por quê? Em 1967, agora, eles estão totalmente prontos para receber o Messias. Por quê? Porque Jerusalém está lá. E tudo depende de Jerusalém. É de Jerusalém que o anticristo vai governar. É de Jerusalém que Jesus vai governar. O templo vai ser reconstruído em Jerusalém. Jesus, ele volta em Jerusalém. A segunda volta dele, não o arrebatamento da igreja, mas a segunda volta de Cristo, quando os pés dele são colocados sobre o Monte das Oliveiras, é também em Jerusalém. E aí, Jesus fala assim, olha, tudo isso, essa geração não passará, essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual a geração que ele está falando? A geração que viu a figueira florescer. Então, a geração que viu a figueira florescer é a geração de 1967. Uma geração é contada 70 anos. Então, se nós pegarmos 67 com mais 70, 2037. Então, ele está dizendo que até 2037, todas essas coisas vão de acontecer. Até mesmo o domínio do anticristo. Porque aqui está falando da grande tribulação. E ele está dizendo, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós sabemos que basta você olhar e acompanhar o que está acontecendo no noticiário todos os dias. Todos os dias nós estamos vendo falar do governo único, da moeda única, da religião única. Então, tudo está sendo preparado. Antes, isso já está sendo preparado há muito tempo. Porém, não era tão aberto. Hoje não, hoje está aí para quem quiser ouvir, para quem quiser ver, para quem quiser, basta você querer entender. Tá até desenho animado, mostrando a nova marca. Então, tudo tá aí. Mas, o Senhor Jesus também fala, né? No verso 37, que seria como nos dias de Noé. Como que não foi nos dias de Noé? Muita violência, né? O povo estava na rotina, né? Quando fala assim, casavam, estavam em casamento, ou seja, não estava nem aí. Estava levando a sua vida normal, não queria saber se ia acontecer dilúvio, se não ia acontecer. Mas principalmente tem uma coisa, surdez espiritual. E lá em 2 Timóteo 4:3, Paulo fala, escrevendo para Timóteo, que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos. Eles não iam querer ouvir. E hoje as pessoas não querem ouvir falar sobre a volta de Jesus. As pessoas não querem ouvir. As pessoas estão fazendo planos para essa terra. As pessoas estão correndo atrás de riquezas para essa terra, não de uma riqueza espiritual. Estão correndo atrás daquilo que vai ficar aí. Vai ficar aí. Você não vai levar nada disso.
Não estou dizendo claro que você precisa trabalhar, se você que tem sonho, quer comprar, compre, mas lembre-se da sua vida espiritual. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é muito importante. E para finalizar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu quero só falar que também lá em Lucas 17, 28 e 29, Jesus disse que também seriam como nos dias de Ló. Como que era o dia de Ló? Esfriamento espiritual. Porque a partir do momento que Ló sai de perto de Abraão, ele esfria espiritualmente. Ele vai para um lugar onde havia orgia sexual, onde havia a carne, muita carnalidade. E quando a pessoa ela não tem um suporte espiritual, ela acaba se misturando naquele meio. E Ló, então, nós vemos aqui uma frieza espiritual. Ló, ele se esfria espiritualmente. E uma deteriorização da família. Ló, ele perdeu a família dele. As filhas dele estavam envolvidas com aqueles homens perversos de lá, com aqueles homens profanos. A mulher dele era materialista. E depois nós vemos também, né, pela atitude das filhas dele, que as filhas dele se deitam com ele mesmo, embriagam o próprio pai para se deitar e se deitam com o pai e cometem incesto. Então nós entendemos o quê? Nós podemos ver que é o que hoje é normal. Hoje é normal incesto, hoje é normal pedofilia, hoje é normal. Tudo é normal. Tudo tá caminhando para a normalidade. Para nós aceitarmos tudo como se fosse normal. Nos dias de Ló era assim, era normal. A perversão sexual era normal. Então, Jesus nos alertou que seria como nesses dias. Então nós precisamos estar muito alertas sobre isso. Sobre o que o Senhor está falando conosco hoje. E hoje Ele está falando conosco é para nós vigiarmos. Porque Jesus está às portas. Todas as profecias com relação a que teriam que se cumprir antes do arrebatamento da igreja, elas já se cumpriram. Elas já se cumpriram. E a qualquer momento, quando você ouvir falar que houve um pacto de paz de 7 anos de Israel e Palestina, você pode saber que esse pacto aí é o pacto que vai ser firmado com o anticristo. E isso está muito próximo. Muito próximo. Esses pactos já estão sendo costurados. Então, o que nós temos que fazer? Está com a nossa vida em dia. A palavra de Deus fala: quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aquele que tem a mão limpa e o coração puro. Então, que nós possamos nos autoexaminar todos os dias. Não é só no dia de Santa Ceia, não. Esse autoexame tem que ser feito todos os dias. Como é que está a minha vida? E se Jesus voltar agora, será que eu vou subir? Como é que está? Que você possa fazer esse autoexame. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.